A gente volta a falar sobre o anúncio de Donald Trump de ontem, porque o governo federal está buscando o setor privado para traçar a estratégia de como lidar com a aplicação de uma tarifa de 10% sobre as importações de produtos brasileiros, anunciada ontem pelo presidente americano Donald Trump. Quem chega de volta ao 3 em 1 é justamente a Luciana Verdolim. Como é que está sendo essa negociação, essa busca também por uma opinião da iniciativa privada? Hein, Luciana Verdolim? Boa tarde, bem-vinda novamente. Olha, Kobayashi, o compromisso do governo brasileiro é só tomar qualquer tipo de medida depois de ouvir também os empresários. O objetivo é garantir empregos e as empresas do país. O presidente Lula tem dito, e ontem também o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio deixou muito claro que o Brasil estuda recorrer à Organização Mundial do Comércio, que tem regras contra esse protecionismo anunciado pelos Estados Unidos. A gente tem, inclusive, a declaração do presidente Lula hoje durante o balanço do governo. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. A Associação Brasileira do Alumínio reforça a preocupação. Admite que ainda é muito cedo para dizer com certeza qual vai ser o impacto dessa decisão do governo norte-americano sobre a produção local. E é fundamental, segundo o setor, que a discussão seja feita com eles. Ainda segundo as centrais, as centrais sindicais também demonstraram preocupação, alertam para as graves consequências para o emprego aqui no Brasil, defendem a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional e diz que apoia o fortalecimento da indústria nacional, o incentivo à produtividade e à geração de empregos de qualidade com direitos e possibilidade de ascensão. Por isso, defende que o governo trate a questão com muito cuidado. Muito obrigado, Luciana Verdolim, trazendo todos esses detalhes aí da busca do governo por opiniões da iniciativa privada. O Alangani, quero saber o que dirão os empresários, as pessoas que estão envolvidas e impactadas tanto pela taxação quanto pela reciprocidade. O que dirão ao governo, já que o governo está querendo ouvir o setor privado? Olha só, vamos abrir portas com outros países. Então, talvez tentar acelerar esse acordo Mercosul e União Europeia, muito difícil, diga-se de passagem, ou exportar mais para a China. O chinês é absolutamente pragmático, ele quer fazer negócio. E aí você tem uma janela de oportunidades. Inclusive, o que está acontecendo? Quando eu falo que o protecionismo volta contra o país que está aplicando o protecionismo, é um banho de sangue hoje nas bolsas norte-americanas. Um banho de sangue. Nasdaq caindo 5%. S&P 500 caindo 3,5%, né? Por agora. Dow Jones, 4%. Banho de sangue total. Se você pegar os economistas dos bancos de investimentos, os grandes acadêmicos dos Estados Unidos na área de economia e finanças, não tem um que está defendendo esse protecionismo. Todos estão acreditando que isso se volta contra o próprio Estados Unidos. Tanto é que as bolsas estão operando embaixo. A bolsa antecipa o futuro. E a bolsa aqui no Brasil, como é que ela está? Está no positivo. Por quê? Porque há uma leitura que o Brasil, que o Segredo trouxe aqui, pode tirar uma oportunidade disso. Wall Street Journal, que é um jornal muito respeitado de economia e finanças lá dos Estados Unidos, também diz que o Brasil pode ser o grande vencedor disso. Então, o setor privado tem que falar para o governo, diminua o seu gasto diminua o seu gasto, porque isso vai reduzir os juros para a gente, vai possibilitar a diminuição de impostos e aí a gente consegue exportar mais para outros parceiros comerciais, além do que a gente também acaba recebendo mais investimentos de outros países. Tinha pedido, Segredo? Claro, óbvio. Vou dar um exemplo.
quando um problema de proteção é feito para um país só, vamos imaginar que Trump falou, eu não gosto do Brasil, então vou colocar taxas para o Brasil. Isso pode atrapalhar, sim, o Brasil. Por quê? Porque tem outros países que ganham na competitividade. Quando essa taxação é para todo mundo, não tem efeito prático que nos atrapalhe. Muito melhor se tem taxação maiores. China, 34%, por exemplo, para dar um exemplo. Então, não é uma falta de oportunidade. Ao contrário, quando o privado tem essa situação, quem vai ter impacto? Aquele privado que exporta consideravelmente para os Estados Unidos. E aí pode pensar, mas isso vai me atrapalhar? Não, porque está colocando taxa para todo mundo. Ou seja, se colocasse uma taxa de 10% para todo mundo, deixou a regra do jogo exatamente igual, só que 10% para cima para o importador americano. Não atrapalha a exportação. Se tem países que têm uma taxação maior a 10% para quem tem 10%, é uma oportunidade. Não vê quem não quer. Mas o governo deveria, sim, sentar com o privado e dizer, ok, eu posso tentar negociar, mas não vai adiantar, porque de todos os privados, de todos os países vão fazer a mesma coisa, a única coisa que resta é Trump volver atrás. Vai voltar para trás? Não. Então temos que nos adaptar a essa situação, que dá para tirar proveito para o Brasil. Olha só, e a reação chegou do outro lado do oceano, viu? Porque a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia está preparada para responder às tarifas anunciadas por Donald Trump. O Luca Bassani chega agora no 3 em 1 com a repercussão desse anúncio. Como é que o negócio tem sido recebido aí na Europa, hein, Luca Bassani? Quais são as reações esperadas? Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. As reações são muito negativas. Afinal, ao contrário do Brasil, que foi taxado em 10%, a União Europeia foi taxada em 20%. E eles sabem que isso poderá ter um resultado ainda mais desafiador para a economia europeia, que já passa um período de grande turbulência desde a pandemia, da guerra da Ucrânia e por outras decisões econômicas internas. Neste sentido, Ursula von der Leyen disse que a União Europeia ela busca o diálogo e que ela acredita que não é tarde demais para tentar convencer os americanos a fazer um acordo bilateral para reduzir essas taxações ou até mesmo encontrar isenção delas em alguns produtos. Ela disse, todavia, que caso Donald Trump siga adiante com esse plano, o resultado será catastrófico e poderá acabar afetando a vida de milhões de pessoas em ambos os lados do Atlântico, não só aqui na Europa, mas também será sentido dentro dos Estados Unidos, que consomem muitos produtos europeus, não só industrializados, mas também agrícolas. Falávamos aqui no mês passado sobre os vinhos europeus, sobre azeites europeus, entre outras coisas. Vale também ressaltar que a mesma crítica feita pelo governo brasileiro também foi feita por algumas lideranças do continente em relação a como Donald Trump chegou a este cálculo, muitos deles apontando que aquela alíquota mostrada que supostamente está sendo cobrada dos Estados Unidos não é de fato praticada e que isto foi feito através de um outro cálculo que utiliza o déficit dos Estados Unidos perante essas nações para chegar a uma porcentagem que pareceria justa ao apresentar para todo o mundo essas taxações ontem naquele discurso feito que nós traduzimos aqui simultaneamente. Tudo indica que as próximas semanas serão cruciais para tentar algum tipo de maleabilidade, de flexibilização, melhor dizendo, dessas tarifas para os europeus, mas como o Segré muito bem disse, tudo indica que Trump está irredutível e não voltará atrás, pelo menos aquilo que foi dito ontem. Nós continuaremos aqui acompanhando também como as bolsas reagirão aqui na Europa, assim como nos Estados Unidos e na Ásia. Os mercados amanheceram com uma queda considerável comparando com os períodos da semana passada. Muito obrigado, Luca Bassani, falando diretamente de Munique, na Europa. A gente volta a se falar amanhã aqui no 3 em 1. Por aqui eu quero saber a opinião do Alan Gani, que estava acompanhando de perto esta expectativa sobre como é que reagiria a Europa em relação ao que anunciou o Donald Trump ontem, o Alan Gani. Pois é, essa é uma variável que é difícil você controlar e o governo de Donald Trump não colocou isso na conta, porque ele está imaginando um mundo estático, ou seja, eu vou aumentar o protecionismo, eu vou aumentar as tarifas e o mundo não vai reagir. E se o mundo reagir? E se a gente
entrar aqui numa escalada de guerra comercial com todos os países do mundo. Então isso é bastante ruim, né? Porque isso você gera um ambiente menos globalizado e globalização reduz pobreza. Agora, tem essa obsessão agora de que, não sei de onde que vem essa ideia, de que balança comercial é o que gera riqueza, balança comercial positiva, ou seja, exportação menos importação. Quando eu penso no balanço de pagamentos, que nada mais é que o registro contábil estatístico das transações econômicas e financeiras de um país com o resto do mundo, engloba muito mais que a balança comercial. Então, os Estados Unidos atingiram o maior nível de riqueza do planeta, uma das maiores rendas per capita do planeta, um pobre norte-americano é classe média em qualquer lugar do planeta, sendo deficitário na sua balança comercial. Mas ele é superavitário na conta financeira, porque recebe investimentos do mundo inteiro. Ele é superavitário na conta de serviços e renda, né, que engloba turismo, que engloba recebimento de dividendos de empresas que estão fora dos Estados Unidos, remetendo dinheiro para lá. Então, qual que é o problema, Koba, de você ter uma empresa como a Apple, você ter lá na matriz no Vale do Silício, você desenvolve o marketing, você desenvolve o software, você desenvolve toda a inovação e manda a fábrica para a China porque é mais barato produzir lá, tá certo? Qual que é o problema? Os Estados Unidos não tem um problema de emprego, pelo contrário, opera quase no pleno emprego. Então, do ponto de vista econômico, você não tem nenhum problema. Agora, do ponto de vista geopolítico, aí sim você precisaria ter mais indústrias dentro do seu país. Mas, enfim, isso está se voltando contra o próprio Estados Unidos e deve ter retaliação por parte dos outros países. Pois bem, a gente está acompanhando a reação da União Europeia, da Comissão Europeia, na verdade, pela sua líder. E a gente também vai falar agora sobre a reação da indústria brasileira, porque a indústria brasileira reagiu com preocupação ao anúncio de tarifas adicionais de 10% sobre produtos exportados para os Estados Unidos. Quem chega agora é a Valéria Luizetti, que chega com o posicionamento da CNI sobre isso. Valéria, qual é a preocupação da Confederação Nacional das Indústrias aqui no Brasil? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham. Pois é, de acordo com a CNI, o Brasil precisa avaliar com cuidado, então, com bastante atenção, essas ações que foram tomadas por Donald Trump nesse tarifaço e também reforçou a importância do diálogo com o país, visto que é um forte parceiro econômico brasileiro. A CNI também disse que, para ajudar nesse momento, pretende, ainda na primeira quinzena de maio, levar um grupo de empresários brasileiros para os Estados Unidos para conversar, então, com representantes da indústria e do comércio americano e também do governo americano para entender o que pode ser tomado de iniciativa nesse primeiro momento para facilitar o comércio entre os países. Os Estados Unidos são hoje o principal destino de exportações da indústria de transformação brasileira, principalmente quando a gente fala então dos produtos de maior valor agregado. E para se ter uma ideia, só em 2024 o Brasil exportou para os Estados Unidos o equivalente a 31 bilhões e 600 milhões de dólares de produtos apenas deste tipo. E ainda falando sobre isso, a FEComércio também se posicionou sobre o assunto, disse que é um momento, então, de ampliar relações comerciais com outros países, aproveitar o momento, então, para expandir essas relações bilaterais, visto essa nova oportunidade de comércio que pode surgir para o Brasil. O banco Goldman Sachs, que é um dos principais bancos de investimento do mundo, também falou sobre o assunto, disse que o Brasil provavelmente não será tão atingido assim por esse tarifaço do presidente Donald Trump, num primeiro momento, pelo fato da tarifa brasileira ser, então, uma das menores, de apenas 10%, e também pelo fato de que as exportações brasileiras para os Estados Unidos representam apenas 2% do PIB brasileiro. Ele ainda cita, então, alguns setores que podem ser mais impactados nesse primeiro momento, que são o de produtos minerais, que representam aí 0,4% do PIB brasileiro, seguido pelo de metais e de alimentos. Mas isso, é claro, Koba, tudo no campo ainda da especulação, visto que, como vocês têm trazido, né, ao longo de todo o programa, ainda não se sabe exatamente quais serão os efeitos práticos dessas sanções de Donald Trump, mas, é claro, um receio do comércio brasileiro. Muito obrigado, Valéria Luizetti, trazendo todas as informações aí de como pretende reagir a indústria brasileira
Valéria Luizetti aqui no 3 em 1. Ô, Fábio Piperno, você vê que a gente está falando de como reage o governo brasileiro, como reage o parlamento brasileiro, como reage lá do outro lado a Comissão Europeia e como reage a indústria também. Cada um aí meio que com uma ideia a respeito das reações que tomarão em relação ao anúncio de Donald Trump. Precisa todo mundo agir conjuntamente ou está certo mesmo cada um já ir pensando no que lhes interessa individualmente? Fábio Piperno. Não, sim, veja, primeiro que há realmente interesses setoriais que são muitas vezes muito diferentes uns dos outros. Agora, eu acho que no global, as reações aqui no Brasil, elas têm sido discretas e muito sensatas. Então, por exemplo, a aprovação da lei da retaliação, né? Se a gente pode chamar assim. Como eu falei antes, é uma vacina para não ser usada ou para ser utilizada de forma muito moderada e excepcionalmente. Mas é correto ter esse mecanismo guardado lá, né? Vai que um dia seja de fato necessário o seu uso. Outra coisa, o presidente Geraldo, o vice Geraldo Alckmin, que conduz aí uma série de negociações, ele também já foi extremamente discreto no sentido de dar sinalizações de como vai ser a reação brasileira. Não tem realmente que entrar de peito aberto chutando tudo. E eu acho que eu insisto nisso já há várias semanas. A forma mais inteligente que o Brasil tem de lidar com essa crise é ampliar as suas parcerias. O Brasil tem que conversar com o resto do mundo. E anteontem, aqui mesmo no 3 em 1, quando a gente conversou com a senadora Tereza Cristina, ela tem uma posição que é exatamente a que eu há muito tempo defendo. Ou seja, primeiro, essa ação do presidente Trump pode ser finalmente o combustível que falta para impulsionar a negociação União Europeia-Mercosul, porque se a União Europeia era muito mais reticente, agora certamente ela sente muito mais a necessidade de procurar novos mercados, porque sabe que lá na América do Norte vai ser muito mais complicado. Se abrir também para o Japão, procurar outros mercados no Sudeste, no dinâmico Sudeste Asiático. Então, não é momento, é aquela velha história que a gente aprende, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Está na hora do Brasil vender lenço para o mundo todo.